Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo também. Então, hoje nós estamos preparados para assistir a nossa aula. Vocês lembram de mim? Eu sou a professora Emanuele, né? E como nós já nos conhecemos, vocês podem ficar à vontade e me chamar de Manu, ok? Quando eu vim para cá, né? No momento que eu estava vindo, eu estava com a máscara, né? E agora eu retirei a máscara para poder conversar com vocês e participar dessa aula com vocês. Temos um recado muito importante do nosso colega. Olha lá, é muito importante lembrar sempre lavar as mãos, né? Nós precisamos ter sempre a nossa higienização das mãos em dia, né? Com muito cuidado, sempre lavando as mãos, passando o álcool em gel, né? Se você tiver um local disponível aí na sua casa ou no ambiente que você está, vai lá dar uma lavadinha na mão, passa bem um sabão, esfrega bem todos os dedos, o punho, como o nosso coleguinha lá fez, né? Enxágua bem e seca as mãos. Também utilize sempre o álcool em gel, ok? Então, agora que nós já relembramos isso, vamos agora à nossa rotina? Observem lá comigo, então. A rotina. Então, o primeiro passo da nossa rotina de hoje é separar todos os materiais que vamos utilizar para esta aula. O segundo será o momento do relembrando, onde nós vamos relembrar o que já aprendemos. O terceiro passo será o momento do registro, onde você vai registrar um pouquinho da nossa aula para quando precisar, você pode retornar lá no seu caderno, na sua folha e relembrar toda a aula. Também hoje teremos os números. Para que usamos os números? Vocês sabem me responder isso? Então hoje nós vamos juntos observar para que usamos os números. E também teremos o momento do desafio, tá? Muito bem, então agora que nós já observamos toda a nossa rotina, vamos para o primeiro passo, que é separar os materiais. Então vamos lá. O primeiro material é um caderno ou uma folha, né? O caderno que você já faz o seu registro ou uma folha sulfite. Também vamos precisar de lápis de escrever, tá? Também o lápis de cor. Aqueles lápis todos coloridos. Também tem aí lá na sua mesa junto com os materiais. Uma borracha também, para que se você precisar apagar o que errou, vai ter a borracha para te auxiliar. Também teremos o material tesoura ou uma régua, tá? Se você tiver aí na sua casa, uma tesoura sem ponta, tá? Para não se machucar, e uma régua também, tá? Se não tiver esses dois materiais, não tem problema, que eu vou explicar direitinho para vocês como que a gente pode fazer sem utilizar esses materiais, tá? Então agora que vocês já observaram todos os materiais, eu vou dar um tempo para vocês separarem tudo isso, para ir lá lavar as mãos quem ainda não lavou, passar o álcool em gel também, e eu já retorno.
agora, depois que vocês separaram todos os materiais, vamos para o momento de relembrar a nossa aula, né? Relembrar o que já aprendemos. Então, observem lá comigo. Nós tivemos um momento, né? Onde aprendemos sobre a medida de tempo, vocês lembram? Também tivemos essa atividade. Ela ficou para vocês tentarem resolver ela em casa, tá? Então, olha lá o que ela dizia. Observe e complete no relógio. Então, vocês precisavam observar este relógio, né? Este celular com o número que tem aqui. Então, ele está identificando com uma hora, né? Um período. E aqui, neste celular, indica 8 horas, tá? Aqui no relógio digital. Neste relógio ao lado, temos aqui, então, um relógio analógico. Nesse relógio, o ponteiro grande sempre iria ficar no 12, vocês lembram? Para ele indicar, como o ponteiro grande indica 1 minuto, ele vai indicar, então, que essa hora é sempre exata, estando lá no 12, tá? Então, o que vocês tinham que fazer nessa atividade era colocar o ponteiro pequeno, né? O ponteiro menor, que seria o indicativo das horas, referente a esse horário aqui, né? Ao horário que está no celular. Que horário nós temos aqui? Horário das 8 horas, né? Aqui nós temos o número 8, os 2 pontos e 0, 0, né? Que identifica, então, que ele é um horário exato, 8 horas. Para colocarmos o ponteiro neste relógio aqui, o que é que nós temos que observar primeiro? O número, né? Se aqui nós temos 8 horas, nós precisamos procurar aqui, então, o número 8. Vocês conseguiram fazer essa atividade? Conseguiram identificar o número 8? Então, olha lá. Este, então, é o número 8 aqui no relógio digital e o número 8 no relógio analógico, tá? O ponteiro, então, ponteiro menor, que identifica as horas, precisaria estar identificando aqui, ó, no número 8, ok? Conseguimos, então, registrar o horário digital, né, e o horário analógico. Muito bem, você conseguiu fazer essa atividade na sua casa? Se não conseguiu, não tem problema, né? Nós conseguimos resolver aqui juntos. Agora que nós já lembramos um pouquinho da atividade, né, da aula anterior, vamos, então, para o momento do registro, tá? Para registrar a aula de hoje, vocês vão pegar o caderno, que vocês já utilizam, ou uma folha sulfite, e vai escrever lá na primeira linha, data, vai colocar o dia, o mês e o ano, tá? Vai pular uma linha e vai escrever matemática, ok? Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem esse registro e eu já retorno.
Então, como nós já observamos a nossa rotina, né? Lá dentre os itens da nossa rotina, já separamos os materiais, já observamos também, tivemos um momento do relembrando e também fizemos o registro para a aula de hoje. O próximo passo seria observar, então, o tema da nossa aula de hoje, né? O conteúdo. Então, olha lá, os números. Para que servem os números? Lembra que eu perguntei para vocês? Para que servem os números? Então, vamos juntos pensar um pouquinho aqui onde nós conseguimos identificar os números, observar onde eles são usados, tá? Então, olha lá. Na primeira imagem, nós temos o quê? Algumas casas, né? Observe lá esta imagem. Então, nós temos algumas casas aqui. Vocês já perceberam que na residência de vocês, né, ou na casa, ou no formato de um prédio, em vários locais, sempre tem um número lá na parede, né, ou na porta, identificando o número daquele local, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma carta, né, neste envelope, ó, é um envelope. Neste envelope aqui, ele identifica um endereço, tá? Nesse endereço aqui, ele é o endereço que a nossa colega Isa mora. Então, o endereço dela é Rua das Flores, número 5. Olha lá o número 5 ao lado. No bairro Jardim Feliz, tá? Então, vocês já perceberam que nós temos os endereços. Quando nós recebemos cartas, lembra quando os familiares também pedem alguma coisa para entregar na sua casa, ou quando algum conhecido de vocês, algum colega vai até a sua casa, vocês precisam passar o endereço, né? E é para isso que também utilizamos o número, tá? Então, eu vou deixar aqui. Observe lá, então. Nesse nosso envelope, ele diz que é Rua das Flores, número 5. Então, vamos lá para a nossa imagem. Como a Isa mora na Rua das Flores, número 5. Qual seria a casa da Isa, então? Nós temos a casa número 3, temos a casa número 4 e a casa número 5. A casa da Isa, então, é a casa número 5. Olha lá, Isa, né? Lá na sua casa. Muito bem. Então, agora vamos para um próximo exemplo. Nós também utilizamos os números para as placas dos automóveis. Vocês já conseguiram observar isso? Lá na rua ou em um carro, né? Por exemplo, olha lá a placa. Na placa desse carro, temos algumas letras e números, né? Também são utilizados para identificar um carro. O ônibus também tem a placa, né? Que identifica, e também tem o número lá em cima, na fachada do ônibus, com o nome dele e com o número da linha, né? O número que identifica esse ônibus, pra gente saber se é aquele ônibus realmente que precisamos pegar, tá? E neste ônibus também tem essa identificação de números. Temos também as horas, vocês lembram? Nas horas, né, em um relógio, ou seja ele digital ou analógico, também utilizamos os números. No celular também, né? Nos celulares também precisamos dos números para fazer ligações, ou talvez para usar a calculadora, ou para escrever algum endereço também, né? Então,
Em todos os momentos vocês estão observando que nós temos os números envolvidos na nossa vida, né? Também temos aqui mais um exemplo. Olha lá, para identificar a turma que você estuda, também precisamos de um número, né? Vocês lembram que a professora sempre começa explicando que vai ser a aula, como a aula de hoje, aula 26, né? Precisa de um número para identificar essa aula. Também, na turma que você está, também sempre tem um número identificando a sua turma, né? O número da sua sala, o número da sua turma, ou da sua série, né? Do seu ano. Nesse caso aqui, como a nossa aula de hoje é do 3º ano, tá bom? Mais um exemplo, olha lá. Você já observou no mercado, nas panificadoras, nas lojas, em vários comércios, também temos um número, né? Que identifica o valor das coisas, né? O preço, o valor de cada objeto, tá? Aqui também. Se você tiver um tempinho aí, dá uma olhadinha no seu sapato. Olha embaixo do seu sapato, do seu tênis, do seu chinelo. Vai ter um número lá também embaixo que vai identificar o tamanho do seu calçado. Viram como o número é super importante para a nossa vida? Então, agora que nós já vimos todos esses exemplos, o que vocês acham de vir comigo para conhecer o quadro numérico? Muitos de vocês já conhecem, né? Nós já tivemos uma aula sobre o quadro numérico. Então, vamos relembrar um pouquinho. Olha lá. O quadro numérico, ele tem, então, este quadro numérico tem do número 1 até o 100, ó. Então, ele vai do 1 até o 10, aqui do 11 até o 20, em seguida, tá? Até o número 100. Como essa quantidade é muito grande ainda, né? Nós conseguimos, então, identificar até o 10, do número 1 até o 10. Então, nós vamos utilizar só essa primeira fileira aqui do quadro numérico, ok? Então, para a aula de hoje, nós vamos utilizar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Então, nós vamos utilizar do 1 ao 10. Para o momento de hoje, eu preciso agora que vocês, como vocês já separaram os materiais, vocês já vão ter fácil aí para conseguir utilizar nessa atividade, tá? Então, o que nós vamos precisar para agora? Uma folha sulfite, tá? Eu já trouxe aqui a minha também, uma folha sulfite. Também o lápis, pode ser o lápis de escrever ou o lápis de cor, tá? Também pode ser uma canetinha, tá? Algum riscante aí que você tenha disponível para poder fazer o registro da aula. E também uma tesoura, tá? Ou uma régua. A tesoura de preferência sem ponta, tá? Para que você não se machuque. Se você não tiver tesoura nem régua, não tem problema, que eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer, tá? Então, como você já tinha separado os materiais, pega aí esses materiais que eu pedi agora. Então, a folha. Vamos deixar esse endereço aqui. A régua. A folha. Os lápis, né? Que temos aqui. A régua. Ou uma tesoura, tá? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês a régua e a tesoura. Tá? Muito bem. Então, para o momento de agora, o que é que nós vamos fazer? Olha lá. Nós temos aqui os números do 1 ao 10. Então, chegou o momento que eu vou pedir para vocês, separa lá do ladinho, tá? Os lápis, a tesoura e a régua. E agora, você vai pegar, então, uma folha sulfite, tá? Pega a sua folha sulfite, ela precisa estar em branco, tá bom? Nesse momento, você vai dividir a folha ao meio, tá? Vai ligar lá, ó, pontinha com pontinha e vai apertar, tá bom? Aperta bem. Vai novamente dobrar ao meio, ó. Então, vou pegar essa pontinha e vou nessa outra. Vou dobrar novamente. Se você precisar de ajuda, não tem problema, tá? Pede ajuda para algum familiar seu, para alguém que esteja aí na sua casa. E também vou apertar bem. Por quê?
nós precisamos apertar bem para saber os quadradinhos que vão ficar aqui, tá bom? Pra gente conseguir confeccionar a nossa fichinha. Ok, depois de fazer isso, então, nós vamos dobrar, ó, ficou assim, então eu vou dobrar mais ou menos ao meio, ó, só um pedacinho e mais um pedaço, tá? Então, ele vai ficar como um quadradinho assim, ó, o papel, viram? O papel ficou como um quadradinho. Apertei bem, então agora eu vou abrir toda a folha. Olha como ela vai ficar. Abrindo toda a folha, ela vai... Por isso que precisa apertar bem, ela vai ficar toda marcada, tá? Nesses vincos é que a gente sabe a divisão da folha, tá? Cada um desses quadradinhos aqui vai ser uma ficha que a gente vai registrar um número do 1 ao 10 para ter as fichinhas e fazer as atividades, tá? Então, vamos lá. Ó, nesses quadradinhos, eu trouxe aqui uma caneta para ficar mais forte, né? Para vocês conseguirem observar aí. Em casa, vocês pegam também o material que vocês tiverem para o registro. Então, olha aqui. Nós vamos, então, começar com o número 1. Olha lá, o primeiro número 1. Olha, então, aqui, neste quadradinho, eu escrevi o número 1. No próximo quadradinho, eu vou escrever o próximo número. O número 2. Então, o número 2. Olha lá, no outro quadradinho também, tá? Então, é assim por diante. Vou escrever aqui o número 3, no outro quadrado o número 4, assim por diante até o número 10, tá bom? Então, vou escrever aqui 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o número 10. Então, observem aqui, ó, que eu coloquei cada número em um quadradinho, tá bom? Vocês vão fazer isso aí na sua casa também, tá? Depois de registrar um número em cada um, nós vamos precisar recortar essas fichas, tá? Então, você vai escrever um número e vai poder pegar ou a tesoura, tá? Vai pegar a tesoura e vai cortar um quadradinho, ó. Estão vendo? Na marquinha, a marquinha vai te ajudar a cortar. Ou, se você não conseguir, né, utilizar a tesoura e achar que a régua é mais fácil, também pode fazer com a régua. Coloca a régua lá em cima também e puxa, ó. Também consegue cortar. E aqui nós temos que cortar também, que são dois quadradinhos com dois números, né? Se você não conseguir, não tiver a régua ou a tesoura, o que você pode fazer? Lembra que eu falei que ia dar dica pra vocês? Então, você vai pegar lá naquele papel, ó, que tá... Olha onde tá o vinco do papel, tá? Você vai segurar e vai tentar rasgar essa ficha também, tá bom? Então, nós vamos ficar com 10 fichas, do número 1 até o número 10, tá? Eu vou fazendo aqui, vocês também tentem fazer aí na sua casa, tá? E eu já retorno.
Muito bem, você conseguiu fazer as fichas aí na sua casa? As fichas, então, lembrando, olha aqui, ó, eu fiz as minhas aqui. Lembrando que essas fichas foram do 1 até o número 10, tá? Então, vocês precisam ter as fichas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Vocês precisam ter todas essas fichas para realizar a atividade de agora. Eu fiz aqui a fichinha também, mas eu vou utilizar essa daqui, ó, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Com um número maior. Vocês utilizam a que vocês acabaram de fazer, tá? Então, vamos lá para a nossa atividade. Nesse momento, eu peço que vocês peguem as fichinhas de vocês e vamos embaralhar essas fichas, tá? Não vamos deixar nenhuma na ordem, tá? Vamos embaralhar todas elas, ó. Muito bem. Opa. Aqui. Estão todos embaralhados, tá? Agora, nós vamos ver o que a atividade pede. Qual número está faltando? Qual o número que está faltando? Olha lá. Observem, nós temos alguns números e está aqui, ó, vazio, né? Temos um espaço aqui entre um número, ó, e o outro. Mais um espaço e mais um espaço. Então, nós precisamos identificar quais os números que estão faltando nesses espaços aqui, tá? Agora, você vai pegar lá a sua ficha. Então, a primeira ficha que nós vamos pegar é o número 1, né? Então, procura lá, encontra o número 1. Eu vou deixar mais pra cá, pra a gente conseguir observar os números. Então, este aqui é o número 1, tá? O próximo número, para conseguirmos fazer a ordem dos números, tá? O próximo número é o número 2. Procura lá também o número 2. Eu já encontrei aqui. Você encontrou? Isso, esse aqui é o número 2. Então, vamos na ordem, tá? 1, 2. Qual número está faltando? 1, 2, 3. Isso mesmo. Cadê o número 3? Qual é o número 3? Procura aí. Este é o número 3, né? Então, aqui conseguimos achar o primeiro número que falta. Então, nessa sequência, 1, 2, 3. Qual é o próximo número? Número 4. Olha lá, o número 4. 1, 2, 3, 4, 5. O próximo número. Ali já tinha o número 4 e o número 5. Agora temos um espaço novamente. Qual o número que vem depois do 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número 6. Olha lá. Então, este é o número 6. Muito bem. Vou puxar mais pra cá, pra gente conseguir fazer toda a ordem certinho. Tá? 6. Então, agora, o próximo número é o número 7. Olha lá. Qual é o número 7? Acha aí também na sua ficha. Este é o número 7. Então, temos mais um espaço. Cadê o número dali? Olha lá. Vamos contar novamente para seguir a sequência, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o número que falta? 8. Então, este é o número 8. Procura aí também. Vai tentando colocar na ordem do 1 ao 10 também, tá? Então, agora que já sabemos que aqui é o número 8, o próximo número, o número 9. Olha lá, este é o 9. Número 9. E também agora temos o próximo número, o último número, o número 10. O último número da sequência que nós vamos utilizar para hoje, tá? Então, conseguimos completar. Contem junto comigo. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, conseguimos completar e encontrar todos os números, né? Então, vamos ver se a gente fez certinho, tá? Vamos conferir. O número 1, 2, 3, né? Depois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conseguimos completar também essa sequência. Muito bem. Agora, para a próxima atividade, nós vamos guardar esses números, tá? Vamos pegar todas as fichas. Vamos pegar todas elas para seguir para a próxima atividade, tá? Então, agora que nós já observamos todos esses números e conseguimos colocá-los em ordem, nós vamos para a próxima atividade. Olha lá! Essa atividade é para encontrar o antecessor, que é o número que vem antes, e o sucessor, que é o número que vem depois. Então, observe lá. Nessa atividade aqui, nós temos o número 3, tá? Eu trouxe aqui, para ficar mais fácil da gente observar a ordem, eu trouxe aqui, então, a primeira fileira do quadro numérico, do 1 ao 10, tá? Ele está na ordem. O número que nós temos aqui é o número 3, tá? Então, olha lá, cadê o número 3? 1, 2, 3. Temos aqui o número 3. Então, eu vou utilizar esse prendedor para marcar o número 3, tá? Procurem lá na fichinha de vocês o número 3. Eu já encontrei aqui, ó. Este é o número 3, tá? O que nós precisamos para essa atividade? Encontrar o antecessor, o que vem antes, o número que vem antes. Então, contem lá comigo. 1, 2, 3. O número, então, que veio antes do número 3 é o número 2. Então, vamos procurar a fichinha também do número 2. Vocês procurem aí na sua casa, tá? Nas suas fichas. Aqui está o número 2. Então, vamos colocar aqui, porque ele vem antes do número 3. Ele é o antecessor. Agora, precisamos descobrir... Vamos ver se nós fizemos certo lá. Então, é o número 2. Muito bem, está correto. Agora, nós precisamos descobrir o número que vem depois, que é o número sucessor. Então, acompanhe aqui comigo. 1, 2, 3, 4. Qual é o número que vem depois do 3? O número 4. Muito bem. Procure aí também nas suas fichas. Cadê o número 4? Procure aí. Eu já encontrei aqui. Este é o número 4. E vamos colocar depois do número 3, porque ele é o número sucessor, tá bom? Então, qual a sequência que ficou? 2, 3 e 4. Vamos observar lá se nós fizermos corretamente. Muito bem, também, ó. 2, 3 e 4. Agora, vamos para o próximo. Vamos descobrir qual é o número, olha lá. Precisamos agora, então, do número sucessor e o antecessor do número 8, tá? Então, vamos tirar aqui as fichas. Vocês também retirem as fichas de vocês. E vou tirar o marcador. Qual é o número que nós queremos saber, então? Qual é o sucessor e o antecessor do número 8? Então, identifica lá o número 8. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos aqui, então, o número 8. Então, agora, nós precisamos achar lá na fichinha. Procure o número 8. Este é o número 8, tá? Vou colocar aqui. Primeiro, precisamos saber o antecessor, o número que vem antes do número 8. Então, acompanhe aqui comigo na contagem até o número 8 para a gente ver qual é o número que vem antes dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é o número que vem antes?
O número 7, né? Muito bem, olha lá como é o número 7, vamos procurar lá na ficha. Também temos aqui, então, o número 7. Ele é o antecessor do número 8. Agora, precisamos descobrir o sucessor, que é o que vem depois, tá? Então, vamos contar novamente até o 8 e ver qual é o número que vem depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual é o número que vem depois do 8? O número 9. Muito bem, vocês estão ficando craques, viu? Olha lá, este é o número 9, então. E eu vou colocar aqui porque ele é o sucessor, ele vem depois do número 8, tá? Vamos conferir se a gente fez certinho? Olha lá. Número 7, 8, 9. Muito bem, viu? Fizemos juntos aqui e conseguimos identificar o antecessor e o sucessor dos números, tá? Então, agora você recolhe também as suas fichas, que eu vou recolher as minhas também, tá? Para o momento de agora, para a nossa próxima atividade, você vai lá pegar o seu caderno, que você já faz o seu registro, ou uma folha sulfite, tá? E vamos ver qual é a atividade de hoje. Deixa eu retirar aqui também, para que vocês consigam observar. Faça um desenho da sua casa e registre o número. Vocês lembram que nós vimos lá no início a casa da Isa, que era o número 5? Então, se você precisar de ajuda de um familiar ou de alguém que esteja aí na sua casa e possa te ajudar, converse com ele. Pergunte qual é o endereço da sua casa, tá? Conversa e vocês vão perceber que o número da sua casa também, né? Vocês também têm um número para a sua casa, tá? Então, neste momento, vocês vão pegar o caderno ou a folha, vão fazer um desenho bem lindo da casa, né? Onde vocês moram, se é casa, se é apartamento, tá bom? A residência que vocês moram e vão registrar também o número dela, tá? Eu vou deixar aqui para vocês do número 1 até o número 10, tá? Para ficar mais fácil de vocês identificarem o número e poder fazer o registro. Eu vou dar um tempo e eu já retorno.
Você conseguiu fazer esse registro? Conseguiu fazer atividade? Então agora nós vamos para um desafio. Olha lá, eu trouxe um desafio para vocês. Olhem essa imagem. Encontre a sombra. Então observem lá que nós temos a imagem colorida. É um gato, né? Essa é a imagem de um gato. E nós precisamos identificar qual a sombra desse gato. Olha lá, temos várias sombras aqui. Olha o formato dele, das orelhas, formato da cabeça, do corpinho e do rabo. De que jeito esse gato está? Ele está sentado, né? Parece que ele está sentado, olha lá. Então, qual seria a imagem de um gato sentado? Observa lá a primeira imagem. Parece, né? A segunda, olha como esse gato está. A sombra do gato. Ele parece que está andando, né? Com o rabo lá para cima. O outro também. E este outro aqui também está andando. Então, qual seria a imagem? Seria a primeira sombra, né? Primeira sombra que identifica a sombra desta imagem aqui desse gato. Ok? Conseguiu fazer aí na sua casa? Agora chegou o momento de olharmos a nossa rotina, tá? Observarmos se nós cumprimos toda a nossa rotina. Acompanha lá comigo. Nós separamos os materiais. Nós tivemos o momento do relembrando. Também fizemos o registro, né, da nossa aula. Tivemos o momento dos números, né? Para que usamos? E também fizemos um desafio da sombra do gato. Muito bem, cumprimos toda a nossa rotina então. Agora chegou o momento de nos despedirmos, né? Porque chegou o fim a nossa aula. Então olha lá o nosso coleguinha lembrando de uma coisa. Antes de sair, sempre que precisar sair, precisamos colocar a máscara, né? Não esqueçam disso, tá? Outra coisa super importante é utilizar o álcool em gel para higienizar bem as suas mãos, ok? Lembre-se sempre disso e você sempre vai estar protegido, tá? Muito bem, pessoal. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero vocês para a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!